Olá, o Agenda Econômica de hoje debate com o diretor do Escritório Regional da CEPAL, a Comissão de Economia para a América Latina e Caribe das Nações Unidas, a realidade econômica da região. Hoje, a América Latina, de cada 10 dólares que ela exporta do seu comércio exterior, apenas 2 dólares são para os países vizinhos. Os 8 dólares são negociações feitas com os demais continentes. O senhor, no bloco anterior, estava falando que as multinacionais instaladas na região têm uma nova política. Mas o que a gente percebe é que hoje é mais difícil para uma empresa multinacional radicada, por exemplo, no Brasil, exportar para a Europa ou exportar para a Ásia, se essa não for uma região estratégica e pré-definida pela matriz como mercado brasileiro. Não existe mais aquela independência de sair buscando novos mercados. Tudo depende da ordem da matriz dentro das multinacionais? Creio que algumas mantêm essa ideia de competitividade entre as unidades. Mas você tem que lembrar que a crise mundial gerou capacidade ociosa em vários locais, incluindo nas áreas da matriz ou na Ásia ou outras regiões. Portanto, hoje a matriz vai ver, bem, se eu tenho que aumentar a oferta, qual é a que é a mais produtiva, qual é a mais rentável, qual é que me dá maior lucratividade em termos de posição de mercado. Mas a livre concorrência entre as filiais deixou de existir? Eu creio que ficou muito mais limitado ou muito mais difícil para o gerente brasileiro, porque ele tem que provar como a produtividade dele é maior frente a... Bem, e também ele tinha um problema. Ele tinha um mercado interno crescendo que estava ocupando esse espaço. Agora, bem, com a crise aqui no Brasil, com a queda na produção, há espaço de capacidade ociosa. Mas qual é o destino dessa capacidade? Ela foi no sentido de que a produção foi feita muito mais visando o mercado doméstico e ou o Mercosul, né? Ou o Mercosul. E, portanto, o produto e a tecnologia que ele tem disponível no curto prazo talvez não se insere numa competitividade mais mundial. Quer dizer, eu sempre dou um exemplo. Havia uma certa estratégia que o Brasil seria o grande especialista em carros 1.0 e que a gente trocaria por carros de maior potência, os 2.0. O que houve foi que, com um crescimento brasileiro muito forte, nós rejeitamos muito o carro 1.0 e queremos importar mais o 2.0. E os países também da região, o que era o produto, México e tudo, também quiseram o carro de maior valor. E ficamos, então, nesse jogo um pouco parados. Temos que mudar a nossa capacidade de produção para competir em carros de maior valor, vamos dizer assim. Como isso vai ser feito quando há capacidade ociosa na Alemanha e outros lugares de produção de carros desse tipo, fica o desafio para a filial brasileira. Nós podemos perceber que na América Latina os diversos blocos se organizaram, o Mercosul tenta se ampliar para toda a América do Sul, existe a comunidade econômica da América Central e do Caribe, mas há iniciativas de se criar apenas mercados comuns, que é o caso do Chile, com o Peru e até com os Estados Unidos. Como que vão trabalhar essas duas propostas de integração, uma que visa uma integração mais completa, inclusive no campo da cidadania, e outra que visa exclusivamente a troca comercial? Isso são diferentes graus de integração e temos que saber qual, vamos dizer, a sequência e consolidação de cada uma dessas etapas. O Mercosul avançou rapidamente, né? Se você quiser, também podemos voltar na época da Comunidade Andina, que também tentou criar toda uma institucionalidade que é até maior do próprio Mercosul. Com parlamento, exatamente. Fundo de financiamento E tudo. E você tem a Aliança do Pacífico, que é, vamos dizer, um pouco redundante, porque o comércio entre eles já é praticamente livre, né? O que eles têm como estratégia, ou tinham, era de se apresentar dentro da cadeia de produção do Pacífico de países viáveis para receber investimentos e de ter uma capacidade de se apresentar conjuntamente como um mercado de um tamanho razoável, especialmente com o caso mexicano, né? O problema aí é político, né? Ou seja, de como é que cada um desses países querem se inserir nessa sequência de integração.
se querem abrir parte de sua soberania, porque ao se integrar num processo muito maior, você tem que aceitar a supranacionalidade do processo de integração, ou não, né? E, claro, como nós vivemos aqui, quais são as amarras que a gente tem para negociar com outras regiões. Vamos ver o que pensam os senadores sobre essa realidade econômica da América Latina e, principalmente, os processos de integração como o Mercosul. Nós estamos vendo um momento conturbado na América Latina como um todo. Eu acho que a economia está alimentando a crise política alimenta a crise econômica. E volto a dizer, o elemento mais central disso foi a queda no preço das commodities. Isso impactou a economia brasileira, a economia argentina, muito a economia venezuelana. Então é um momento de reorganizar. Acho que não dá para continuarmos aquele modelo que foi um modelo que deu certo, um período, nesses 12 anos para trás. Temos que pensar num outro momento. Agora é preciso discutir uma reforma tributária. A gente tem que discutir políticas públicas, dizer quem vai pagar a conta. Eu acho que chegou no Brasil e na América Latina esse debate tem que crescer. No último fórum que teve em Paris, eles consideram que o crescimento, né, econômico da América Latina vai ser aí um dos menores dos últimos anos, à base de 1%. Mas o Brasil é fundamental. O Brasil tem um parque industrial robusto, tem um parque industrial que dá sustentação a essa economia e o Brasil não pode ficar de fora como a Argentina e o próprio Chile, que tem sempre uma economia muito sólida. É importante que o Brasil reaparelhe, que essas medidas que estão sendo tomadas aí, econômica e fiscal no Brasil, ela possa dar as condições de o Brasil poder competir, né, com o grande mercado, aí o mercado chinês, que é um dos que mais avança mundo afora, mas o Brasil é sempre indispensável para a América Latina, principalmente aqui para a América do Sul. Bem, nós vimos aí o que pensam alguns dos senadores sobre o Mercosul e essa questão da integração econômica da América Latina. O Mercosul vem negociando, Dr. Carlos Mussi, já há muito tempo e com muita dificuldade, um acordo comercial de livre comércio com a União Europeia. Quando nos esbarra em dificuldades na Europa, principalmente a questão da livre exportação de produtos agrícolas da região, esbarramos aqui, principalmente com os nossos vizinhos, dentro da relação de produtos que a Europa poderia vender em melhores condições. A CEPAL antevê um desfecho mais rápido para essa situação a tempo de resolver esse momento de crise comercial que nós estamos vivendo? Olha, a CEPAL alerta para as várias iniciativas de negociações intra-regionais. Quer dizer, e, portanto, a sequência de como vão acontecer essas negociações vai ser muito importante para a América Latina. O que eu estou falando de negociações intra-regionais é a iniciativa do Pacífico, né, que os Estados Unidos está fazendo com vários países da Ásia sem China. Você tem o próprio acordo que os Estados Unidos e a Europa estão negociando. Tem as iniciativas da China também de negociação dentro da Ásia e até começando a falar de a negociação com a África, né? Portanto, a América Latina não pode ficar ausente a isso, porque uma vez começando a cadeia desses acordos, se cria precedentes e os espaços de negociações se tornam menores. Portanto, a CEPAL alerta que há uma necessidade da região se inserir nisso o mais rápido possível. Se a negociação com a Europa puder ser acelerada, muito bem, mas você apontou pontos muito difíceis para o lado europeu, que é, por exemplo, a abertura do mercado agrícola, que é também o entrave para as negociações multilaterais que o Brasil e a região investiu muito. Ou seja, para uma região como a América Latina, certamente acordos multilaterais eram muito mais interessantes, porque evita você estar nessa sequência de acordos intra-regionais e você tentando entrar antes do que o outro, ver que tipo de negociação é possível. A CEPAL espera que a região possa ter uma capacidade de negociar com a Europa e as outras regiões de uma forma que não seja mais, vamos dizer, restrita com os acordos. Recentemente, o Congresso americano está votando o fast track, a autorização para o Executivo negociar o Acordo do Pacífico. Uma votação foi negativa, mas estão tentando uma segunda votação. Vamos ver o que isso dá. Isso é tempo para nós.
A outra preocupação da América Latina é exatamente o acordo Estados Unidos-União Europeia, que seria assim, o grande pacto comercial do planeta, não? São o que nós colocamos na CEPAL, no último informe sobre a inserção internacional da América Latina, são as grandes fábricas, né? Quer dizer, hoje em dia é China, Europa e o próprio Estados Unidos que está se reindustrializando. Né? Agora, voltando aqui para a nossa realidade de Mercosul, houve um grande esforço nos 2 primeiros governos Lula de ampliar o Mercosul, com a entrada de novos parceiros. A Venezuela entrou, existe a perspectiva da Bolívia entrar, mas já na administração Dilma parece que pouco se avançou nisso e parece que os resultados têm sido bastante tímidos. O próprio comércio, em função da crise, teve uma queda entre 20% e 30% do que representava anteriormente. O senhor acredita que o caminho da ampliação da integração, quem sabe até atraindo os países da comunidade andina, como já era o caso da Venezuela, é a saída para um Mercosul mais dinâmico? Eu acho que, primeiro, a própria situação econômica da região tem que melhorar para o esforço da integração dar mais passos. Eu sei que é um pouco ovo e a galinha. Você precisa da integração para crescer e precisa do crescimento para integrar, né? E aí precisa de um choque fiscal em todo mundo? Não necessariamente. Alguns têm problemas de balanço de pagamentos bem sérios. Então, tem que ver como eles também estão se financiando, né? Eu creio que também, além da questão do Mercosul, você tem outras iniciativas que em parte, vamos dizer, tiraram um pouco o peso político do Mercosul com a sua expansão, que é a Unasul e a própria CELAC. Mas a Unasul, ela trabalha mais em políticas estruturantes do que o comércio propriamente dito. Eu sei, mas a visão política ficou mais, frente à crise, ficou mais para o médio e longo prazo. Então, a Unasul, ela tem essa tendência de trazer o debate político para fora da crise atual de conjuntura. E tem funcionado? Olha, está começando a funcionar. Você vê a estruturação da Unasul nos seus comitês, ela incorporou iniciativas de infraestrutura, né? Então, acho que ali há um espaço que pode ser utilizado pela região, né? A CELAC agora também está se tornando uma voz de negociação, ou pelo menos de posicionamento com a Europa e com a própria China, né? Então, são essas iniciativas políticas que deram maior ênfase, talvez, no governo da presidenta Dilma nos últimos anos, né? E a crise do Mercosul fica no sentido de, bem, como se formos ver os resultados de crescimento para a região, são os países que estão com maior dificuldade, Venezuela, Brasil e Argentina, né? Então, há como ver, como recuperar essas economias para que elas também se tornem atraentes para os demais países se integrarem. Então, não podemos pensar numa solução a curtíssimo prazo. Isso aí é coisa para médio prazo. Eu acho que é algo assim de médio prazo. Porque até temos que voltar por um grande entrave, e aí que também pode ser, aquele ovo e galinha pode ser resolvido, que é o investimento em infraestrutura, né? De como melhorar o investimento de infraestrutura dentro do Mercosul e para os demais países pode ser um estímulo para a integração e para novos negócios. Bem, eu agradeço a sua presença aqui no programa Agenda Econômica. Esse foi o economista Carlos Mussi, ele que é o diretor do Escritório Regional da Comissão Econômica para a América Latina e do Caribe das Nações Unidas. Se você quiser comentar essa entrevista, telefone para nós. A ligação é gratuita, 0800 61 2211. Ou se você quiser rever o programa, basta entrar na nossa página www.senado.leg.br/TV. Até um próximo encontro.